Sexta conferência digital que o AtiveBank convida clientes e onde poderemos dialogar e trocar impressões sobre temas financeiros. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Os microfones vão estar desligados enquanto estiver a decorrer a conferência e no final teremos um espaço dedicado para perguntas e respostas. Estas conferências são gravadas para posterior partilha no site do AtiveBank. Todos os participantes não ficarão sujeitos à gravação da sua imagem e voz se não ativarem estas funcionalidades, por isso devem privilegiar a utilização do chat de texto para interagir no evento. A oradora convidada de hoje é Ana Carriço, Senior Sales Manager na Fidelity, e o tema é Perspectivas Globais de Mercados. Olá, Ana, muito boa tarde e bem-vinda. Olá, muito boa tarde. Muito obrigada, Elsa. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Para nós é sempre um prazer poder participar nestas sessões que vocês organizam. Vou partilhar a minha apresentação, portanto, durante uns segundos não me vão visualizar. Espero que todos os assistentes se encontrem bem, de saúde, tanto os assistentes como as suas famílias. E, mais uma vez, obrigado ao AtiveBank. Portanto, a minha apresentação de hoje... Oi, tinha a câmara desligada, peço desculpa. A minha apresentação de hoje tem a ver com uma visão macroeconómica da Fidelity e tem a ver com uma recuperação económica que, na nossa opinião, está longe de ser uma recuperação simultânea. Enquanto que as preocupações durante o primeiro trimestre estavam mais focadas na recuperação económica, o segundo trimestre arrancou com a nossa equipa macroeconómica a colocar o foco principalmente em duas áreas. Por um lado, no desenvolvimento das políticas monetárias e orçamentais nos Estados Unidos e, por outro, no desenvolvimento dos mercados emergentes. A recuperação económica voltou a registrar novos avanços em maio, a nível global, com os índices de gestores de compras, ou os índices PMIs, dos mercados desenvolvidos, a acelerar devido à evolução dos programas de vacinação. As indústrias transformadoras e o setor de serviços voltaram a atingir novos máximos históricos, como se pode ver no gráfico, nas linhas em azul e cor de laranja, ambas acima de 50, o que indica que nos encontramos num momento de expansão económica, mas os avanços sucedem-se de forma pouco simultânea e com disrupções pelo lado da oferta, onde se acentuaram algumas dificuldades nas cadeias de abastecimento e de logística, provocando um impacto na inflação nos Estados Unidos, que atingiu níveis na ordem dos 5% recentemente. Falamos de uma inflação transitória ou persistente? Este é, sem dúvida, o tema dominante neste momento para os mercados financeiros, que condiciona outro debate de atualidade relativo aos mercados acionistas, onde se está a questionar se, no atual contexto económico, devemos favorecer empresas mais cíclicas ou as que têm um maior potencial de crescimento dos lucros. Na Fidelity, vemos que o mundo se está a recuperar da pandemia de uma forma bastante inédita, como têm sido os últimos 14 meses. E enquanto que os mercados desenvolvidos têm vindo a acelerar com os programas de vacinação e pouco a pouco vão desconfinando e levantando as restrições de mobilidade, o contraste com os mercados emergentes é altamente divergente e, salvo algumas exceções, está a ser muito desafiante controlar esta pandemia, com a aparição de novas variantes do vírus, atrasos nas vacinas, exceto no caso do Chile e a Hungria, e desafios face aos elevados níveis de dívida, o que vai ter consequências para os bancos centrais à hora de definir e de implementar as suas políticas monetárias e fiscais daqui para a frente. Relativamente ao desenvolvimento das políticas monetárias e fiscais nos Estados Unidos, a dimensão e a rapidez das novas legislações para implementar as decisões políticas adotadas estão a confirmar que os Estados Unidos representam um motor fundamental no contexto da recuperação económica global. Os consumidores mantêm-se numa posição de força e avantajada face à média dos últimos 20 anos, como se pode ver no gráfico que vos mostro aqui, e as despesas dos consumidores está a liderar o crescimento económico do país. Mas, para isso, as famílias precisam de gerar receitas, para o qual precisam também de ter emprego, não é? O mercado laboral já recuperou mais de 60% dos 22 milhões de postos de trabalho que se tinham perdido durante a pandemia, mas a questão, essa escala e a ambição das medidas de estímulo são realmente necessárias para a economia. E falamos de um total quantificado em aproximadamente do 40% do PIB do 2019 da economia americana.
À medida que se vão dando a conhecer novas medidas em termos de política orçamental e fiscal, os mercados recolocam o foco no que se refere à cobrança e receitas a partir do aumento de impostos. Espera-se que o financiamento do Programa de Emprego americano e que o Programa de Ajuda às Famílias Americanas acabe por ser compensado ou contrabalançado a partir de uma combinação ou um mix derivado, por um lado, de reverter parcialmente o corte no imposto sobre sociedades que já se tinha implementado no ano 2017, derivado também da subida de impostos para as multinacionais sobre os lucros obtidos no estrangeiro e de um aumento da tributação no IRS com taxas mais altas para os intervalos mais elevados. Por outro lado, os países membros do Grupo 7, Canadá, Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, Itália e Reino Unido, chegaram a um acordo histórico no início de junho para retomar o sistema fiscal a nível internacional, introduzindo uma taxa impositiva mínima de 15% para as grandes multinacionais. Isto afetaria principalmente as grandes tecnológicas, como a Amazon, a Google ou o Facebook, depois passariam a pagar impostos nos países onde vendem os seus produtos e serviços e não onde declaram os seus lucros. Este acordo, conforme publicava o Financial Times há um mês, 24 de maio, salvo erro, deixa aberta a possibilidade de concretizar um acordo mais aberto, mais abrangente, digamos assim, aberto e abrangente ainda este ano, e é expectável que outros países da OCDE adiram à iniciativa. Se finalmente se confirma este acordo, o mais provável é que as subidas de impostos entrem em vigor gradualmente a partir do ano 2022, mas possivelmente o efeito não será notado até 2023, o que vai supor um risco principalmente para as perspectivas de crescimento económico e para os comportamentos dos mercados. Na Fidelity, pensamos que atualmente o principal risco macroeconómico continua a ser a credibilidade dos bancos centrais. Porque é que eu digo isto? Porque os responsáveis políticos vão ter que continuar a tomar decisões num contexto onde, por um lado, são precisos rendimentos reais negativos para sustentar o elevadíssimo volume de dívida pública, mas, por outro lado, tem o objetivo de evitar um excesso de inflação e de favorecer a estabilidade financeira, o que lhes vai deixar com muito pouca margem para errar. Na reunião da Fed, celebrada no final de abril, o Powell mantinha o compromisso de manter as taxas de juros mais baixas por mais tempo, mas antes da última reunião celebrada na semana passada, o mercado já estava a descontar um aumento da inflação nos Estados Unidos. De facto, recentemente o IPC americano atingiu níveis da volta dos 5% intra-anuais, o que foram até mais elevados do que o que nós tínhamos projetado, mas aparentemente os investidores digeriram bem as notícias e o índice Standard & Poor's, que é o índice de ações americanas, voltou a registrar novos máximos históricos, fechando o mês de maio com avanços de 0,6%, que são modestos, mas mesmo assim positivos. Neste contexto, também se apreciaram fortes subscrições nos mercados de obrigações e, como consequência, os rendimentos da dívida pública americana voltaram a retroceder até registar novos mínimos durante os últimos 3 meses. Tudo isto antes da última reunião da semana passada. O grande interrogante do momento, como já comentei antes, tem a ver com a incerteza sobre a evolução da inflação e se esta vai ser transitória ou se será mais persistente. Após a última reunião da Fed, da semana passada, as declarações do Powell deram a entender que a inflação já não está por baixo do objetivo que eles tinham marcado e que a previsão inicial para o ano 2021 tinha sido revista notavelmente em alta. A principal novidade foi a gráfica de pontos, que estava ausente na reunião de março, que mostrava 2 subidas nas taxas de juros para o ano 2023, o que provocou uma surpresa com relação às expectativas do mercado. Não se mencionou nada sobre uma possível redução na compra de ativos, o famoso tapering, não é? E para nós, Fidelity, interpretamos isto como uma possibilidade bastante elevada de um iminente corte na compra de ativos, mas a decisão ainda está muito condicionada pela situação do mercado de trabalho, que em abril acabou por se revelar pior daquilo que estava esperado. Em agosto está agendado o simpósio de Jackson Hole, onde se reúnem os principais dirigentes dos bancos centrais,
E na Fidelity também acreditamos que o Presidente Powell vai aproveitar essa ocasião para começar a lançar mensagens sobre a redução de estímulos. No entanto, acreditamos que a Fed também deverá adotar um tom de muita cautela e que será muito comedida no quando e no como, porque vão ser necessárias umas condições financeiras, digamos, que amáveis e fáceis para poder gerir a maior carga de endividamento contraído, mantendo a estabilidade financeira e controlando os riscos de uma excessiva inflação. Por isso é que dizemos que a credibilidade política continua a ser e vai continuar a ser durante os próximos meses o principal risco macroeconómico no atual contexto de mercado, que está a ser, por outro lado, favorável para os ativos de risco. Como consequência desta última intervenção, onde já se deixou entrever a intenção de uma política monetária mais agressiva por parte da Fed, o dólar americano apreciou-se e os preços do ouro caíram, e assistimos a certos ajustes nas cotações das ações. As projeções, o que estão a sugerir é um maior otimismo acerca da recuperação económica, com os PMIs em terreno de expansão económica também em maio, o que nos faz pensar que uma normalização em termos de política monetária poderia materializar-se antes daquilo que estava previsto. No gráfico da esquerda, mostramos a evolução e a projeção do IPC americano a 21 de maio. Este índice permite avaliar as mudanças sobre o custo de vida e mostra os preços desde um ponto de vista do consumidor. Na Fidelity estávamos a apontar para uma subida de preços inferior aos dados publicados, mais por volta dos 4% que dos 5%, mas continuamos a achar que é transitória, pelo menos de momento, e contudo, apesar de que a maioria dos indicadores económicos confirmam um aumento da atividade económica, o mercado de trabalho e o número de novos empregos registados em abril continuaram a ser algo decepcionantes e abaixo das expectativas, como se pode apreciar também no gráfico da direita. Portanto, com a informação da qual dispomos hoje, esperamos que a subida nos preços seja temporal e transitória de momento, o qual não invalida que venham a ser mais persistentes no futuro. Porquê? E porquê é que os preços subiram tanto de repente? A que dados é que devemos estar mais atentos? É verdade que a subida dos preços, em parte, possa ser devido aos efeitos de base positivos e encarecimento da energia, mas o índice de inflação subjacente, que exclui alimentos e energia, situou-se algo mais dos 3% acima do valor do ano anterior. Neste gráfico que vos mostro, o que fizemos foi desmiuçar o IPC americano para os bens de consumo, que é a linha azul, e o IPC americano para o setor de serviços, que é a linha cor de laranja. Em abril e maio, vemos uma grande subida da inflação registada tanto para os bens de consumo como para os setores de serviços. No caso do IPC dos bens de consumo, que é a linha azul, avançou principalmente pelo preço dos automóveis e os caminhões usados, que subiram à volta de 21%, e no caso do IPC do setor de serviços, que é a linha cor de laranja, o aumento dos preços esteve principalmente condicionada pelo aumento da procura de hotéis e de bilhetes de avião. Relativamente ao aumento dos preços nos bens de consumo, que é a linha azul, pensamos que vão começar a remitir à medida que as economias sejam capazes de resolver as disrupções nas cadeias de abastecimento e que a área-chave a ter em consideração é a inflação dos serviços, do setor de serviços, que desde março começou a cair, que é a linha cor de laranja, e que é contrária aos dados da década anterior, onde o aumento dos preços para os setores de serviços registou, neste período, uma subida média bastante superior à inflação subjacente dos bens de consumo. Se olharmos para trás no tempo e olharem no gráfico à altura da primavera do ano 2020, vejam como a linha azul, que é o IPC dos bens de consumo, foi registada uma deflação, mas com uma rápida recuperação devido às compras online e às limitações nas cadeias de produção, que acabaram por ter um efeito em alta no preço das matérias-primas. Em dezembro, se continuarmos na linha, no horizonte, que é onde se juntam as linhas azul e cor de laranja no gráfico, a inflação dos bens de consumo acabou por eclipsar, tapar a inflação dos serviços por primeira vez desde o ano 2011, e apesar de que a inflação dos bens continua a ser mais elevada, a dos serviços já começou a alterar o passo. Com os níveis de poupança em máximos, como já vimos, e com a reabertura da economia americana,
Deveríamos assistir a um aumento dos preços mais sustentável e menos volátil pelo lado dos serviços, que representam 59% do IPC, e a um aumento dos preços mais regular também pelo lado dos bens de consumo. Por outro lado, a fortaleza do mercado de compra de vivendas habitacionais também deveria sustentar os preços dos alugueres, que constituem aproximadamente metade do IPC subjacente de serviços. Portanto, para resumir esta parte, desde a Fidelity estaremos muito atentos à inflação para os setores de serviços, porque poderia ter implicações significativas para o conjunto dos preços nos Estados Unidos durante os próximos meses. As medidas de estímulo podem acentuar a subida de preços no curto prazo, mas este efeito é provável que seja temporário, o qual não quer dizer, como já comentei antes, que a subida dos preços venha a ser mais persistente no futuro, uma vez que as cadeias de abastecimento se normalizem. Na Europa, os índices PMIs ou de gestores de compras voltaram a atingir novos máximos desde que começou a pandemia, devido a um maior ritmo nos programas de vacinação. Mais de 20% da população já recebeu a primeira vacina e há muitas possibilidades de que a meados do ano esta percentagem aumente até aos 50%. As indústrias transformadoras, que é a linha azul que vem aí no quadro, até agora deram sinais de resiliência, enquanto que o setor de serviços, que é a linha cor de laranja, e que foi a que levou a pior parte durante os confinamentos, começou a mudar à medida que as economias foram abrindo. As elevadas taxas de poupança na Europa deviam impulsar a procura, mas o emprego poderia aumentar uma vez que os programas de ajudas salariais comecem a esgotar. Isto sim, o Tribunal Constitucional Alemão finalmente deu luz verde ao Fundo de Recuperação e Resiliência, de forma a facilitar o desembolso do primeiro tramo de ajudas económicas para o segundo semestre, embora ainda existem alguns riscos políticos que poderiam vir a causar certos atrasos. No entanto, quando começarem a fluir estas ajudas, deveríamos assistir a um impulso económico sustentável durante os próximos anos. Entretanto, a publicação de resultados das empresas europeias relativas ao primeiro trimestre foram favoráveis para os mercados acionistas, com quase 70% das companhias a ultrapassar as expectativas, mas apenas se apreciaram movimentos em alta nas cotações destas empresas. Isto o que é que nos dá a entender? Isto que nos dá a entender é que, de uma forma geral, já estão descontadas, ou esses resultados já estavam a ser descontados, contidos nos preços. Se a tendência no crescimento dos lucros se mantém também ao longo do segundo trimestre, muito possivelmente iremos assistir a uma reação mais positiva por parte dos investidores, àquela que observámos até agora, não é? Em maio, as ações europeias voltaram a subir, até mais que o mercado acionista americano, com um diferencial que já não víamos há 5 anos. A reunião do BCE, celebrada a 10 de junho, contribuiu a suavizar os receios sobre a inflação na Europa, o que também beneficiou os mercados acionistas, enquanto que os rendimentos das obrigações retrocederam. O BCE manteve-se firme na intenção de acelerar a compra de ativos ligados à pandemia, a um ritmo até mais elevado que durante os primeiros trimestres deste ano, e essa decisão, na nossa opinião, o que deixa é de manifesto o desejo de continuar a ser prudentes em termos de política monetária por parte do BCE. A pandemia ainda não é água passada e continuam a existir algumas incertezas e restrições para viajar, o que pode ser um risco para o turismo. Contudo, o BCE elevou as suas previsões para a inflação na zona euro e está a contar que acabemos o ano 2021 com uma taxa da volta de 1,9% de inflação. E em termos macroeconómicos, o BCE estima que os riscos na zona euro já estão mais equilibrados daquilo que já estiveram e que iremos atingir uns níveis de atividade económica pré-Covid na segunda metade do ano. Outro dado que me pareceu interessante e que me parece interessante salientar é que durante a última semana de maio a Europa foi receptora de fluxos de capital muito elevados, o que não acontecia desde fevereiro de 2018, e se bem a inflação não é uma prioridade neste momento para o BCE, o que é um facto é que os mercados europeus, em termos relativos, historicamente, como digo, em termos relativos, acabam por ser beneficiários de um aumento da inflação. Porquê? Porque, proporcionalmente, a qualidade das empresas europeias é maior, medido pelo poder de fixação de preços.
Empresas com este tipo de características costumam ter posições de mercado já estabelecidas, são inovadoras e têm a habilidade de trasladar o aumento dos custos aos preços finais, ao consumidor, mantendo a sua vantagem competitiva. Já começámos a observar como parte do aumento da inflação se está a conter nos preços, em parte devido ao aumento dos preços das matérias-primas, e a seleção de valores vai ser cada vez mais relevante neste enquadramento. Dado que as expectativas do mercado apontam para uma forte recuperação económica, estas empresas com marcas fortes e com economias de escala capazes de manter margens de lucros razoáveis estão mais bem posicionadas para sobreviver neste contexto inflacionista. Neste quadro, vos mostro é a rentabilidade média dos últimos 5 anos das empresas que formam parte de alguns índices para determinar a correlação com este tipo de contexto inflacionista, onde se pode apreciar que os resultados das empresas cotadas na zona euro, na Europa, no Japão e no Reino Unido têm uma correlação positiva face às grandes empresas cotadas nos Estados Unidos, na China e nos mercados emergentes. Os mercados acionistas da região asiática, excluindo o Japão, continuam a registrar rentabilidades positivas desde o início do segundo trimestre, ao abrigo dos lucros empresariais que são fortes e dados económicos favoráveis, mas novas vagas do vírus em alguns dos países da região pôs em questão a fortaleza da recuperação económica. Os mercados asiáticos entre abril e maio acumularam rentabilidades positivas, mas menores que as dos mercados desenvolvidos. No caso da China, a economia cresceu a uma taxa recorde durante o primeiro trimestre, mas o segundo trimestre tem visto os avanços muito mais limitados. Por um lado, o temor acerca do endividamento da região e marcos normativos, o que provocou certa volatilidade em maio, e por outro, o temor de volta às tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. A nível regional, a evolução está muito condicionada pelas variantes e pela velocidade dos programas de vacinação e achamos que o percurso em alta no curto prazo é, por enquanto, limitado. Por outro lado, já se começou a sentir os efeitos da prudência em termos de política fiscal monetária na China, o que se traduz em sinais de desaceleração do crescimento económico em abril. Esperamos que o endurecimento das políticas se vá manter ao longo dos próximos meses e o nosso cenário base continua a ser de uma desalavancagem moderada, o que tem sido historicamente favorável para os mercados de risco relacionados com a China, e um maior foco na qualidade do crescimento económico, que irá supor um abrandamento gradual. Contudo, a política atual continua a manter-se acomodatícia. A China está no bom caminho para se tornar um líder em inovação, em base aos desenvolvimentos em I+D e tecnologia. Isto é particularmente visível no comércio e nas redes sociais. A procura dentro dos setores retalhista e dos setores relacionados com os serviços para desenvolver estratégias de marketing omnicanal está a impulsionar o crescimento do comércio social, onde as transações ocorrem em redes sociais em vez das plataformas tradicionais. Um formato, por exemplo, importante é o comércio eletrónico ao vivo, onde os influencers ou os vendedores conduzem sessões de compras ao vivo. E espera-se que este segmento cresça mais de 50% durante os próximos 3 anos. Isto é apenas um exemplo que se reflete no gráfico da direita. Emergentes, mercados emergentes. Enquanto a terceira vaga do vírus nos mercados emergentes tem causado o maior número de contágios e de mortes per capita até à data, salvo alguma exceção, e a normalização da atividade económica está muito condicionada pela velocidade na distribuição da vacina. Em abril, a situação na Índia foi realmente devastadora e o ressurgir das novas variantes, especialmente preocupantes, a sul-africana e a brasileira, junto da Índia agora, condicionaram a retoma da atividade económica, não só nos países mais afetados, porque possivelmente se mantenham restrições para viajar ou para a livre circulação de pessoas, mas também para o resto do mundo, por estes motivos, não é? Adiando as perspectivas de uma retoma completa a nível internacional até o ano 2022 ou até mesmo até mais adiante.
A situação melhorou em maio, mas tem evoluindo muito devagar. A situação para os mercados emergentes é, portanto, altamente divergente, com alguns países mais afetados pela pandemia que outros, mas todos dependem não só das vacinas, mas também da sua política e da sua estrutura económica, onde a reabertura acabará, achamos, desde a Fidelity, por beneficiar aqueles que têm uma maior dependência do setor de serviços e do turismo. Em maio, e de forma agregada para o bloco dos países emergentes, registaram-se avanços superiores aos dos mercados desenvolvidos, devido, achamos, que à debilidade do dólar e ao aumento do preço das matérias-primas, algo que mudou depois em junho, com a fortaleza do dólar após as declarações ou a reunião da Fed. A América Latina, dentro dos emergentes, foi quem teve o melhor desempenho, seguido da região EMEA, que é o bloco da Europa de Leste, Middle East e África, e seguido também da região Ásia emergente. Durante os últimos anos, os mercados emergentes têm beneficiado da procura por parte dos mercados desenvolvidos, mas embora tenha havido casos em que durante as fases iniciais da pandemia o desempenho tenha sido melhor daquilo que se poderia esperar, é evidente que o Covid ainda está longe de desaparecer. À medida que se vai conseguindo conter a propagação do vírus nos próximos meses, a desincronização do vírus nos próximos, portanto, meses, a sincronização a nível cronológico e as implicações para os distintos países emergentes, achamos, na nossa opinião, na opinião da Fidelity, que vai ser muito grande. Face aos próximos meses, identificamos 3 riscos para os mercados emergentes, que é variantes, inflação e aquilo que chamamos legados pandémicos. Estes riscos vão marcar a diferença nos resultados macroeconómicos e vão ter implicações desde o ponto de vista dos investimentos ao longo deste ano, ao longo daquilo que falta por viver do ano 2021 e provavelmente até mais além. Sobre as variantes já comentei, é evidente que se não há vacinas para a população, os mercados emergentes podem voltar a ficar para trás em relação aos mercados desenvolvidos. No caso da inflação, a queda acusada em 2020 provocou que os bancos centrais dos países emergentes adotassem medidas de flexibilização quantitativa e programas de apoio para evitar uma falta de liquidez nos mercados, mas o aumento nos preços da energia e dos alimentos, unidos à debilidade das suas moedas, poderiam provocar um aumento da inflação acima do objetivo em determinadas áreas. À medida que a reabertura vá ganhando tração nos próximos meses a nível global, mesmo que seja de forma assíncrona ou pouco simultânea, qualquer tomada de decisão em termos de política monetária para trazer a inflação de volta ao seu objetivo vai representar um desafio e poderia ser desfavorável para o crescimento dos mercados emergentes. E, por último, a pandemia também levou os países a endividarem-se mais e os emergentes não foram nenhuma exceção. As políticas de apoio materializaram-se num aumento significativo de dívida pública e corporativa e a sustentabilidade a sensibilidade destes mercados às taxas de juros nos Estados Unidos e ao dólar também é maior. Portanto, acreditamos que a pandemia vai deixar algumas destas economias emergentes numa situação de maior fragilidade, o que provavelmente vai conduzir a uma maior volatilidade no futuro. Portanto, aqui vai as nossas perspectivas. À medida que a economia global consiga emergir lentamente da pandemia, com a expectativa de que o surto atual seja o último, ao menos naquilo que se refere ao alcance e à gravidade, parece mais evidente que a saída desta crise não vai acontecer de forma simultânea em termos de datas e vai ser heterogénea enquanto às implicações económicas e de mercado, em particular no caso dos mercados emergentes. As nossas expectativas acerca do crescimento do PIB para este 2021 e a avaliação dos riscos identificados comparativamente com o consenso do resto do mercado estão, de uma forma geral, alinhados, portanto, bastante balanceados. Nesta tabela, aquilo que vos mostramos são as nossas projeções a nível global para o crescimento económico, desagregando os mercados desenvolvidos, o bloco dos emergentes de forma agregada e, no caso de alguns países dentro deste bloco dos emergentes, detalhamos qual é que seria o melhor e o pior cenário, que resumidamente nos Estados Unidos, e dependendo da aprovação das medidas adicionais, como por exemplo o programa de gasto público em infraestruturas, achamos que ainda há uma margem para rever em alta as taxas de crescimento
que indicamos aqui. Na China, prevemos uma desaceleração no ritmo do seu crescimento económico, mas mesmo assim achamos que irá manter um nível de crescimento superior às taxas que prevemos, por exemplo, para a Eurozona ou inclusive para o Reino Unido, onde também achamos que poderia ser revista em alta à medida que avança o ano. E para terminar, na Índia, muita incerteza pelo descontrole nos contágios e pelo efeito da pandemia, que poderia implicar uma revisão em baixo para o crescimento económico do país. Por parte dos nossos analistas, e a partir dos inquéritos que são conduzidos regularmente, às empresas às quais que fazemos aos nossos analistas, se agregamos as perspectivas sobre os resultados de crescimento dos lucros das empresas às quais os nossos analistas fazem seguimento regularmente, somos ligeiramente mais otimistas que o consenso de mercado no que diz respeito à Europa, que é justo ao contrário daquilo que acontece relativamente aos mercados emergentes e à Ásia-Pacífico. Por setores ou indústrias, apreciamos o maior potencial de crescimento dos lucros para as empresas do setor de energia, indústrias várias e materiais. E a pior parte, em termos de crescimento dos lucros, seria para as empresas de consumo básico. Para concluir, e resumidamente, na Fidelity achamos que há bastante otimismo e certa complacência, mas cuidado com a incerteza e com a possível volatilidade que achamos que se avizinha. Vemos uma recuperação económica global a ganhar tração, à medida que se vão executando os programas de vacinação, o que serve de apoio para a abertura progressiva das economias. Nos mercados desenvolvidos, a força dos consumidores, o estímulo fiscal e a política monetária acomodatícia têm sido os pilares de suporte fundamentais. No entanto, as disparidades regionais persistem e existem preocupações com algumas áreas dentro dos mercados emergentes, como o abrandamento no ritmo de crescimento na China, as contínuas tensões comerciais e também a fricção, claro, geopolítica como potenciais fontes de risco. E o risco-chave para os mercados neste momento seria o endurecimento das condições financeiras, um dólar mais forte ou os mercados de crédito mais restritivos, sem esquecer que os bancos centrais têm pouca margem de erro nas decisões que possam tomar pelo volume de dívida pública que foi adquirido e assumido. Por último, mencionar que as valorizações já estão esticadas em alguns mercados e que mantemos a nossa preferência pelos mercados acionistas dos países desenvolvidos, sempre de forma muito, muito seletiva e talvez pelas obrigações com retornos mais elevados e durações mais curtas, entre 1 e 5 anos. E com isto termino aqui e espero ter-me ajustado ao timing, que eram 30 minutos, 20, 30 minutos. Ana, com certeza que foi mesmo aqui no tempo certo. Obrigada pela sua apresentação. Eu agora peço a todos os participantes que, se quiserem colocar perguntas, podem fazer ou via chat ou mesmo levantarem a mão para fazer a pergunta. Como preferirem, peço-vos é que tentem manter sempre os vossos microfones desligados. No entanto, Ana, enquanto não chegam perguntas, gostaria que me respondesse se, num cenário de crescimento dos lucros, o aumento de volatilidade e recuperação da economia, se gostaria de destacar alguma estratégia de investimento. Acho que sim, muito obrigada pela pergunta, porque acho sempre interessante aterrar isto tudo em alguma ideia de investimento. E gostava de salientar estratégias de investimento com políticas de dividendo. Porquê é que eu digo isto? Porque é verdade que muitas empresas com a pandemia decidiram reduzir ou até mesmo cortar os dividendos. De facto, houve uma redução de cerca de mais ou menos 3% nos dividendos das companhias pertencentes ao Standard & Poor's 500, e acho que até a percentagem na Europa até foi maior. Mas em fases de recuperação económica e crescimento dos lucros, os dividendos regressam à palestra. E depois, se olharmos para a relação a longo prazo entre os dividendos e a inflação,
a fonte de rendimento a partir dos cupons das obrigações, que habitualmente é o rendimento do fixo, não é? Em termos reais, provoca uma perda de poder adquisitivo quando sobem os preços. Mas no caso dos dividendos, que são uma percentagem do conjunto dos lucros das empresas, podem aumentar se os lucros também aumentam. Nos ajuda a proteger o nosso poder adquisitivo destes fluxos de rendimentos, não é? Desde 1900, o crescimento anualizado a 10 anos dos dividendos no Standard & Poor's superou a subida do IPC em 73% das vezes, o qual é um dado que claramente nos faz pensar neste tipo de estratégias para este tipo de cenário. Dito isto, e com isto termino, estratégias de investimento com este foco em dividendos são especialmente interessantes quando se investe também a longo prazo, para poder tomar o maior partido do efeito de juros compostos, mas também achamos interessantes estas estratégias neste contexto, porque o rendimento ajuda a minimizar a possível volatilidade do capital investido, porque normalmente aquelas companhias que pagam mais dividendos ou dividendos mais previsíveis e sustentáveis são aquelas companhias que normalmente têm uma margem de segurança maior, que evidentemente têm uma maior qualidade, um maior poder de fixação de preços e talvez em determinadas alturas não são muito sexys, não é? E não sobem tanto como algumas companhias talvez mais de momentum, ou que acompanhem mais o ciclo, mas também, à partida, nos podem proteger nas quedas do mercado. Portanto, acho que estratégias de investimento com foco em geração de dividendo podem ser interessantes e ajudam-nos a proteger tanto da subida da inflação, da subida dos preços, como perante um cenário também de maior incerteza ou volatilidade. E também um dos riscos assinalados também foi aqui a desaceleração na China. Quer isso dizer que a Fidelity não tem uma visão positiva para o mercado chinês? Não, 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 não. Se calhar expliquei-me mal. Muito obrigada por também colocar essa pergunta. Nós estamos positivos sobre a China, só que achamos é que não vamos assistir a taxas de crescimento tão relevantes como as que assistimos durante os últimos 12 meses de primeiro trimestre, ou portanto segundo trimestre de 2020, ao fecho do primeiro trimestre de 2021. Aliás, a China já vai mais à frente no ciclo económico e neste momento está focada na redução da dívida contraída. E é verdade que tem sido vítima de várias correções de mercado nos últimos meses, mas o racional da China no longo prazo mantém-se intacto. Consumo doméstico, inovação, tecnologia, tudo isto com o apoio de uma classe média cada vez mais abrangente e cada vez mais tecnológica, não é? Usam a tecnologia para tudo. Portanto, tem de facto um potencial de crescimento a longo prazo muito grande, mas cuidado, as tensões a nível geopolítica não desapareceram e isto também nos faz ponderar um cenário menos otimista em termos de uma aceleração como vimos nos últimos 12 meses, em termos relativos, mas mesmo assim achamos que o crescimento do PIB chinês vai ser superior aos da Europa ou até mesmo o Reino Unido, que são as áreas onde estamos talvez mais positivos relativamente ao consenso. Não onde se vai originar maior crescimento em termos de económico, mas sim é onde nós nos estamos talvez a destacar ou a diferenciar relativamente ao consenso. E para o Japão, qual é o cenário e as perspectivas? Japão, é verdade que falei dos mercados desenvolvidos, falei dos Estados Unidos e da Europa, também para cortar. O Japão, o mercado japonês acabou por fechar o mês de maio em positivo, após uma queda pronunciada durante as primeiras semanas do mês, mesmo apesar de uma taxa de vacinação baixa no Japão. É verdade que a nossa equipa, que gera as carteiras multi-asset ou as carteiras mistas, passou de ter uma visão construtiva em fevereiro a ter uma visão positiva em abril, principalmente pelas seguintes razões. E há boas razões para isso. Embora não seja um mercado, é sempre aquela eterna promessa que a pessoa já lhe custa estar a defender o Japão, não é? Mas realmente há razões para isso.
A primeira razão é porque o país está bem posicionado para se beneficiar de uma recuperação económica global. De facto, historicamente, o mercado de ações no Japão acompanha a evolução dos PMIs globais. Também existe uma relação abrangente com a economia global. A prova disso é que cerca de 40% das receitas das empresas cotadas no Topix, mais ou menos, são procedentes do estrangeiro, das quais a metade, talvez algo menos de metade, 15, 20% são procedentes dos Estados Unidos e da China. E o terceiro motivo, porque as exportações, que são outro vínculo com o comércio global, já atingiram níveis que ultrapassaram as do ano 2019, principalmente devido ao aumento das exportações aos Estados Unidos, e além disso, os produtos exportados também costumam ter um enviesamento que é tendencialmente extracíclico. Exemplos podem ser tipo maquinária, autos, tecnologia, serviços cíclicos, como exemplos. Com relação à economia doméstica, é verdade que os níveis de produção apresentam-se fortes, mas o setor de serviços tem vindo a ficar para trás. Nós achamos que a confiança dos consumidores está tendencialmente em alta, mas isto custa ainda, não é razão suficiente para que os PMIs entrem em território e confirmem a sua tendência em território de expansão económica. Também outra coisa é que o pacote de medidas de estímulo, o pacote fiscal em percentagem do PIB no Japão, só é comparável com os dos Estados Unidos e o do Reino Unido. A política monetária, a expansão do balanço do Banco do Japão já atingiu cerca de 21, 22% do PIB, o qual está a proporcionar liquidez ao mercado, tanto em dólares como em ienes. E as ajudas destinadas à recompra de ativos também já representa cerca de 20% do PIB. Nestes últimos meses, o desempenho do mercado, como dizia ao princípio, não tem sido para deitar foguetes, tem sido pior que os dos outros mercados acionistas, mas também é verdade que grande parte deste underperformance é atribuído à moeda. E outra das razões pela qual a equipa está positiva, em termos relativos, quer dizer, quando tem uma carteira multi-asset, tem que posicionar-se, gosto mais disto ou gosto mais daquilo, e que exposição é que dou a cada área. E outra das razões pelas quais estão positivas, ou na qual apoiam o racional de tomar posições ou exposição ao Japão, é por um tema das valorizações, que também comentei que em termos relativos, face aos Estados Unidos e à Europa, as valorizações japonesas apresentam-se atrativas. Ana, eu agradeço-lhe uma vez mais aqui a sua presença e ter aceitado o nosso convite. E terminamos assim esta conferência, que esperamos que tenha sido esclarecedora para todos os participantes. Enviaremos também esta apresentação a todos e desejo a todos a continuação de uma ótima tarde e mantenham-se seguros. Muito obrigada, Elsa. E obrigada. Mantenham-se seguros, efetivamente. Boas férias, se não falarmos antes. Obrigada. Obrigada, igualmente. Obrigado.